Tem um problema que acontece há muito tempo com animações e produções cinematográficas no geral, que eu, você e todo mundo que consome ignora, que é o problema da arte como produto. Não veja por mal, viver de arte e criatividade é maravilhoso e é o foco de muita gente, mas e quando isso mata a criatividade? Ou quando alguma produção feita com amor e carinho é cancelada pelo estúdio? E o que a gente faz quando o nosso trabalho não é mais pra gente? Para justamente entender como lidar com o lado mais mercadológico de ser artista, que a gente vai falar hoje sobre quando a sua arte vira produto. Antes de tudo, criar arte, principalmente pensando em carreira, o nosso trabalho é um produto. A gente não pode esquecer que por mais que a Pixar seja Pixar, ainda é um trabalho. Tá, mas calma, eu não tô aqui para deixar esse vídeo triste, mas por que eu digo isso? Porque nesse ponto é pra gente sair da frente do nosso trabalho. Porque quando atirarem críticas neles, é pra ele e não pra gente como artista. E isso vai servir para freelas, projetos do seu portfólio, projetos de trabalhos para estúdios e assim vai indo. Então, e quando tudo isso de estudos, projetos pessoais acaba se orientando para o mercado? E o quanto que dá diversão de pintar, desenhar, esculpir, some. Acredito que o problema principal está em como que a gente olha o sketchbook, principalmente a forma de criar alguma coisa. Eu não sei se você sente isso, mas para mim, arte digital começou a virar um problema. E quando eu percebi isso, eu não conseguia só desenhar por desenhar. Tinha que criar um projeto, fazer pesquisas muito elaboradas, escrever um texto, animar e narrar alguma coisa. Aos poucos, conforme a gente monta um processo, monta também vícios, tanto de produção quanto pontos de vista, por assim dizer. Buscando os mesmos tópicos, principalmente porque lidar com falhas e soluções assusta. Ainda mais se é algo novo que você não domina. Porque se você já desenha bem cenários, por exemplo, começar a desenhar robôs gigantes pode ser bem frustrante no início. E reviver uma frustração que a gente já passou lá no começo, desenhando cubos e estudando os fundamentos, é muito mais doloroso. Porque é reaprender que a gente precisa estudar sempre e que vai estar sempre melhorando, por mais que seja um tema que a gente nunca viu antes. Então, se a gente está sempre aprendendo e sempre vai receber críticas nem sempre positivas ao nosso trabalho, como que a gente deve encarar a carreira artística como um todo? Bom, eu realmente não lembro quem me falou isso nem quando, mas arte é uma prova de resistência. A gente sempre vai passar por altos e baixos, tanto em qualidade de produção, principalmente quando está aprendendo, quanto em empolgação e certezas em relação a qual caminho seguir. Porque por mais que o trabalho artístico e criativo seja algo consolidado há um tempo, no Brasil ainda não é algo comum. É nichado e muito do trabalho, por assim dizer, de sucesso, vai ser encontrado em uma grande parte de indústrias que não estão aqui ainda, seja de games ou a cinematográfica. Então, para a gente superar algumas barreiras é mais complicado. Superar problemas como isso ser um trabalho de verdade, entre todas as aspas possíveis, é algo que a gente precisa mudar aos poucos, na gente e principalmente no mundo à nossa volta. Ficar repetindo que dá sim para viver fazendo isso e muito mais do que só trabalhar. Dá para ter um impacto significativo no nosso meio como isso. Então, para pensar comigo rapidinho. Só nesses poucos minutos de vídeo falando de como que a gente vê o nosso trabalho, a gente já falou sobre como que a crítica não é pra gente e sim para mostrar o que a gente errou e onde pode melhorar. Já falou sobre o peso que a gente coloca em produzir algo perfeito e muitas vezes elaborado e o quando que isso vai se tornando um vício. Eu não me aprofundei muito nesses tópicos porque são temas complicados e que por si só cada um daria uma conversa de dias só para tentar enxergar as raízes da onde eles surgem. E tudo isso é tão pessoal que até a jornada para se entender isso é algo que vai se desenvolver como a sua carreira se desenvolve, onde você vai estar buscando as respostas de acordo com as suas experiências e visões particulares de mundo. Tá, mas isso tudo não me falou em nenhum momento o que eu faço com a minha arte enquanto produto. E para justamente tentar responder isso que eu quero olhar para um ponto mais específico, em um caso que aconteceu há 2 semanas atrás, se não me engano, o chamado HBO Purge, onde as animações e produções autorais financiadas pelos estúdios da HBO, Warner e Cartoon tiveram seu cancelamento e exclusão dessas plataformas de streaming. O que foi muito irônico, porque depois do impacto negativo que teve nos consumidores vendo isso acontecendo, a última animação a ser excluída foi justamente o episódio 16 da 3ª temporada do Titio Avô, intitulado Caras, Me Ajudem. Ou seja, a série foi completamente deletada a mando dos executivos da Warner, deixou um episódio para trás, e que por mais que talvez incidentalmente, por assim dizer, não tenha sido um recado, serviu muito bem como um. O público não concordava. Indo pelas próprias palavras do diretor de arte e background designer Levon Jihanian, tudo foi embora. Claro, eu posso ir num site de transmissão pirata para assistir os episódios, mas meus filhos não podem.
eu fiz isso por eles. Não é só animação. Até porque não é só ele que diz isso, mas o próprio Hayao Miyazaki, um dos maiores nomes do cinema, já falou sobre isso também. Sobre querer passar uma mensagem falando o quanto que a vida é bela. E é aqui que a arte como produto acaba se distanciando da arte feita com carinho. Em todo o sentido romântico da palavra, por assim dizer. Pelo simples fato de que o propósito da sua criação não termina nela mesma. Não fique em fazer fundos que mostram a casa de um mago ou máquinas voadoras que, por mais que sejam gigantescas e estranhas, elas ainda parecem reais. Pensa bem lá no fundo do seu trabalho, o porquê que você começou a desenhar. Eu comecei porque eu quero contar os melhores contos de fadas que eu posso para que os meus filhos um dia possam ouvir eles com a minha própria voz e um pedaço da minha imaginação. A Marcela, como eu já conversei muito com ela sobre isso, fala que faz os filmes que faz porque quer mostrar para os sobrinhos o projeto legal que ela trabalhou e que ajudou a dar vida. Então o último episódio do Titio Avô não foi só uma coincidência. Foi também, em partes ao meu ver, um pedido de socorro de artistas, fãs e criadores que querem contar histórias para mostrar que o mundo é maravilhoso e bonito. Que dá sim para ganhar dinheiro com isso e que uma corporação vai também apagar isso e dificultar o nosso trabalho. Mas que não vai apagar ele para sempre. Porque tem mais gente do que só a gente que vai lembrar dessas boas histórias. Então, quando tratarem o seu trabalho como produto, saiba que ele é assim, mas você não. Você pode escolher os projetos que acredita e que quer apoiar. Você pode escolher ouvir e também lutar pelo direito de artistas que, juntos com você, estão buscando melhores condições de trabalho em estúdios que eles são tratados como produto. E o principal, você não pode esquecer de onde isso tudo começou e principalmente por que isso é tão importante para você. Por que estudar, criar mundos mágicos não acaba na arte? Vai além. Porque se fosse só pelo dinheiro ou facilidade, ser médico ou advogado seria um caminho mais comum e reconhecido pelas outras pessoas. Mas não é por isso que a gente cria contos de fadas. É porque a gente quer mostrar um pouco desse maravilhoso mundo que nós vemos pelos nossos olhos. Por mais que ainda a gente esteja lutando por um mundo melhor.